Olá, boa noite. Boa noite aos que acompanham também a gente pela nosso Facebook, a nossa página no Facebook, pessoal de casa. E para a gente continuar na sequência o livro Convites de Sheila, uma leitura agora para abrir os trabalhos da noite. Anti-injustiças. É legítima a tua indignação perante a injustiça. Entretanto, não te limites a acusar. Faze algo em favor do injustiçado. É compreensível o teu descontentamento diante da fome que atormenta o estômago de milhões. Entretanto, não te limites a cobrar. Faze algo em favor dos famintos do mundo. É justa a tua inquietação perante os conflitos domésticos. Entretanto, não te limites a criticar. Faze algo em favor da harmonia no seu lar. Para combater a sombra, é necessário projetar luz. Ninguém apaga uma fogueira utilizando líquido inflamável. Recorda que o ambiente social em que te encontras é a escola em que Deus te situou a fim de que aprendas a amar. No mundo, procura caminhar acima do espírito da reclamação. Quem soma queixas quase sempre multiplica os problemas por onde passa e subtrai de si mesmo a oportunidade de servir e crescer. Então, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez nesta casa de oração para falarmos um pouco mais sobre esses benditos ensinamentos que são entregues a nós por esses grandes amigos do plano maior. Vamos rogar a esta equipe do plano espiritual que já se encontra na nossa casa que possa harmonizar todo este ambiente, de forma que possamos compreender da melhor forma possível as palavras do nosso amigo Rafael. Que ele também possa receber destes amigos as boas vibrações, as boas energias, e que ele possa ter em sua fala sucesso e muita tranquilidade. Obrigado mais uma vez por tudo, por todas as oportunidades. Que assim seja. Então, como eu comentei, hoje a palestra vai ficar a cargo do nosso amigo Rafael, com o tema A Imortalidade da Alma. Boa palestra, Rafael. Boa noite. Eu acho que tem pouquinha gente hoje, né? Então vou falar de novo. Boa noite. Os que estão aqui estão firmes, ó. É isso aí, gente. Então, como o Guilherme bem falou, o tema proposto é a imortalidade da alma. Você que está em casa só está vendo um pedacinho, a imortalidade. Mas tem ali o complemento, da alma. Então, essa letra bonita é a do Paulo, a de cima é a minha. Para quem não consegue ler, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Isso aí está lá no túmulo de Allan Kardec e tem tudo a ver com o tema da noite, a imortalidade da alma. Bom, antes de começar propriamente o tema, eu queria roubar uma fala do Divaldo para abrir os trabalhos da noite e dizer que eu não creio na imortalidade da alma. Eu não sei vocês, espíritas que estão aqui na casa Allan Kardec e os demais que nos acompanham nos lares, se acreditam, se creem na imortalidade da alma. Quem aqui crê na imortalidade da alma? Levante a mão. Muito bem, nós então agora vamos modificar o pensamento, porque nós vamos deixar de crer
porque crer é um verbo transitivo que pode ser alterado a qualquer momento. Nós sabemos da imortalidade da alma, porque nós fomos experimentados por essa doutrina consoladora. Então o Divaldo já começa nos ensinando, em uma das falas dele, e eu achei isso tão belo, que eu falei, não, eu tenho que compartilhar com os companheiros da casa, porque eu também falava, eu creio, mas olha, eu não creio, eu sei da imortalidade da alma. E como nós sabemos? Nós temos o conhecimento e a certeza da imortalidade da alma, sempre reverenciando aquele do qual nós demos o nome a essa instituição, o codificador dessa doutrina que nós abraçamos, Allan Kardec. Porque Allan Kardec fez esse trabalho árduo, muito penoso, mas com grande competência, de reunir inúmeras mensagens do além-túmulo, com dados que somente aquelas pessoas que recebiam aquelas mensagens poderiam confirmar. Então nós, assim, diferentemente de Tomé, não precisamos ver realmente para crer. Nós acreditamos na imortalidade da alma. Então veja, poderíamos parar aqui, retornar aos nossos lares, porque todos nós já confiamos neste que é um dos princípios da doutrina espírita. Muitas palestras, muitos temas que vêm aqui, às vezes falamos sobre os princípios, e esse um dos princípios mais importantes dessa doutrina, porque ele está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali nos comentários é nos colocado que ele está justamente no capítulo 2, que é para dar início à abertura do ensinamento do Evangelho, porque esse é o ponto fundamental, é o ponto central, e essa palavra não é minha, está lá no Evangelho, é o ponto central do ensinamento da moral do Cristo. Porque o que seria de nós se não acreditássemos na vida futura? É justamente o item no capítulo 2, a vida futura. Quem estaria aqui hoje, 8h10, num domingo à noite, um domingo agradável, de Dracena, quase 40 graus, estaríamos, não é, nos nossos lares, com os nossos familiares, tomando um sorvete bem gostoso, não é? Não aqui ouvindo o Rafael, não estudando juntos a doutrina, mas porque nós, sabedores, que eu, Rafael, ele, Paulo, a minha companheira Simone e outros tantos amigos, ao findar desta encarnação, tal qual estamos, não encerraremos a nossa jornada enquanto espíritos imortais estamos aqui. Em busca do quê? Em busca desse conforto, sobretudo um conforto para compreendermos as razões de vários problemas que ocorrem em nossa vida, não é? Mas também para buscar vamos dizer, uma pedra da salvação. E qual seria essa pedra, senão o Evangelho do Cristo? E preparamos aqui algumas passagens que dão prova dessa imortalidade que nós acreditamos, que nós aceitamos, justamente do Cristo. E uma primeira que eu gostaria de trazer, é bem curtinha a leitura, me perdoem pela leitura, mas é para não perder nada. A prova irrefutável da imortalidade da alma foi dada a Pedro, Tiago e João. Aí, João. Pelo próprio Mestre, que os levou ao encontro que teve com Moisés e Elias. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, o seu rosto
resplandeceu, como o sol, e os vestidos tornaram brancos como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando ali com Jesus. Está lá em Mateus, deixa eu voltar aqui, Mateus 17, 1 a 3. E parecia tanto que era uma pessoa ali, encarnada, que Pedro sugeriu que fosse montada 3 tendas para que eles passassem a noite. Veja, então aqui uma das experiências do Cristo nos trazendo a verdade sobre a imortalidade da alma. No próprio Evangelho, Kardec, com o auxílio dos espíritos amigos, nos adverte que o Cristo, enquanto esteve conosco, ele se preocupou em deixar esse ponto de suma importância para a nossa jornada, esse ponto relativo à vida futura, porque se não fosse isso, muitos dos conceitos do Mestre não teriam aplicação na nossa vida, não é? Como dissemos há pouco, por que estaríamos aqui reunidos? Porque daríamos esse tempo da nossa jornada em busca desse conhecimento, se nós não tivéssemos convicção de que a vida, o restabelecer da vida, é quando deixamos a matéria e regressamos à pátria espiritual, porque lá sim estamos plenamente vivos, não é? E o Cristo veio trazer este ponto, mas ele mesmo não podia falar muito ao povo da época. Por quê? Ele falava ainda a homens e mulheres, a pessoas muito ignorantes na questão de falta de conhecimento. Realmente, a ignorância da falta de conhecimento, a ignorância de não compreender esses conceitos tão sutis, que a morte não acaba com a vida. Ainda hoje, muitos de nossos irmãos não compreendem, não é? E nós respeitamos a todos os pensamentos. Se nós compreendêssemos essa fala do Cristo, existiria ainda guerra? Existiria ainda este sobre aquele para sobressair no mundo financeiro? Existiria, pelo contrário, a fraternidade, a solidariedade, a caridade e o amor em sua forma mais plena. Mas, equivocados que somos, ainda precisamos trabalhar isso em nós. E graças a Deus nós já temos esse despertar para buscar isso, não é? E é todo dia, todo santo dia. E o Cristo nos advertiu que nós ainda não teríamos condições de compreender, porque nós pegamos lá em Pilatos, no capítulo 2, quando Cristo fala que ele adverte a Pilatos que o reino dele não era deste mundo. O que ele falava para Pilatos? Falava: olha, companheiro, aqui eu não vim aqui para reinar. Eu vou ficar aqui para não sair do foco, né? Eu não vim aqui para reinar. O meu verdadeiro reino ainda aguarda as pessoas na vida gloriosa, que é a vida espiritual. E adiante, no capítulo 4, ele fala para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas ele também fala: ora, se você ainda não compreende o que eu te digo, né? Paciência. E aí, ele no Evangelho nos adverte que o Espiritismo, que é o Consolador, o outro Consolador prometido pelo próprio Cristo, viria descortinar dos nossos olhos esses conceitos, essas possibilidades de viver, de vivenciar
todo o caminho que o próprio Cristo trilhou. E como é bom estudarmos essa doutrina, não é? Como é bom termos em nós esses conceitos, porque em dias como os dias de hoje, e eu não aqui faço referência à política, pelo amor de Deus, não me entendam dessa forma, faço a questão da guerra da Ucrânia, as dificuldades entre familiares, os problemas que cada um no seu íntimo vivencia, muitas vezes com o cônjuge, com o filho, em época em que a tecnologia avança de forma tamanha que o que ocorre lá na China, nós já temos conhecimento aqui de forma imediata. No entanto, somos ainda incapazes de, quando passamos por uma pessoa caída nas vias públicas, parar o nosso carro e estender a mão. Então veja, quão distante ainda é a nossa condição moral do nosso avanço intelectual, não é? E por isso é importante refletirmos a imortalidade da alma. Você pode falar, mas por quê? O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o que falamos lá no início. Nós somos seres que fomos criados simples e totalmente ignorantes. E vamos trilhando a nossa caminhada rumo à ascensão espiritual. Estamos aqui em um planeta de provas e expiações, ou expiações e provas. E por quê? Para avançarmos na nossa jornada. E a nossa jornada não é aqui. Claro, é importante estarmos bem aqui. É muito importante, porque nós temos em nós essa condição de bem-estar, de sempre querer progredir. É uma lei natural. Não é errado buscarmos o melhor para nós. Não. Pelo contrário, devemos buscar sempre o melhor para nós, para os nossos e para todos aqueles que nos cercam. Mas aí está, buscarmos para todos. E refletindo a imortalidade, como vamos deixar o planeta que nos recebe com os braços abertos, com os ensinamentos que o Cristo já nos trouxe, retornando à seara espiritual? Será que vamos retornar melhores ou ainda com mais débitos a reencarnar e nos depurarmos? Isso é algo que compete a cada um de nós, o julgamento. E como o Raul Teixeira nos adverte, saímos do corpo, mas isso não quer dizer que saímos da vida, porque depois que fomos criados pelo nosso Pai, a vida é uma, ela é imortal. Então estamos sempre nos experimentando, não é? Como nós estamos nos experimentando? E aí nós passamos aqui algumas questões do Livro dos Espíritos para refletirmos. Estou vendo ali que já são 8h20, até umas 8h40, 9 horas, né? É brincadeira. Esse negócio de tempo a gente sempre brinca que o pessoal fica achando que vai demorar, mas não demora não, gente, calma. São só 20 questões que a gente vai ler aqui e os comentários de Kardec. Questões do Livro dos Espíritos. Na questão 115, Kardec indaga: uns foram criados bons e outros maus. Ora, realmente, todos somos criados simples e ignorantes, sem qualquer conhecimento e com a missão de nos esclarecer e de progredir até a perfeição, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Os espíritos, ainda aqueles que nós chamamos de espíritos bons, lá na escala espírita, que já não têm a necessidade de reencarnar, eles ainda progridem. Não pensemos nós que após chegarmos a um ponto que não é necessário a reencarnação, ficaremos lá tocando harpas. Não. Olhem o Cristo. Vejamos esse nosso irmão, espírito puro,
o único do qual temos conhecimento, que esteve aqui entre nós, veio viver para exemplificar, ele que não tinha nada a depurar, veio estar conosco para nos deixar o caminho, não é? Então é muito importante essas reflexões, porque às vezes nós pegamos a questão solta e não refletimos com um tema como esse. Então veja como tem tudo a ver. Como eu sempre falo para Simone, qualquer tema que a gente pegar para falar do Evangelho ou do Livro dos Espíritos sempre tem tudo a ver, não é? Porque tá mergulhado nessa condição de refletirmos a vida. Mas, lá na questão 132, qual a finalidade da encarnação? A evolução. A evolução. E como dissemos há pouco, às vezes o problema é tão grande, que nós chegamos a pensar algo terrível, que é nos tirar a própria existência corpórea. Muitos de nossos irmãos padecem desse equívoco. Talvez alguns estejam conosco acompanhando a fala, trazidos pelos amigos espirituais, que não pensemos nós que estamos aqui sozinhos, de forma alguma. Então veja, por mais que o problema pareça gigante, até está aqui no Evangelho, no capítulo 2, Kardec nos dá um exemplo, que nós, às vezes, colocados no centro de uma cidade, olhamos os prédios, as coisas, e tudo nos parece muito grande. Às vezes aquele problema parece intransponível, mas se somos levados a um monte e olhamos todo aquele vale, tudo parece tão pequenino quanto uma formiga, porque nós nos afastamos daquele problema, daquela situação, e podemos então refletir, pensar, e pensar sobretudo com o Cristo. É por isso que estamos aqui. E a imortalidade, onde se encaixa nisso? Ora, se eu sei da imortalidade da alma, duas coisas ela me traz. A primeira, ela tem que me trazer muita calma, para sempre refletir com tranquilidade, seja em momentos bons, sejam em momentos equivocados da nossa jornada. Aquele momento ele vai passar, não é? Nós seremos experimentados de outras formas. Então, muita calma. E o segundo ponto de suma importância é a resignação. Temos de ser resignados, porque sabemos que essa vida, ainda que leve 80, 90, em alguns casos 100 e poucos anos, ela vai passar. E teremos sim a oportunidade de regressarmos ao plano material para sermos novamente experimentados, não é? E como dissemos ainda há pouco, compete a nós sabermos a forma como regressaremos à pátria espiritual. E conscientes do tema, conscientes de que apenas o corpo ficará, depois de cumprir a missão sagrada, de abrigar um espírito em evolução. Não há motivo para desesperos. É claro, você pode às vezes se indagar, ora, mas será que o Rafael nunca se desespera? Não. Somos humanos, estamos aqui encarnados, somos espíritos imperfeitos. Antes de humanos, somos espíritos imperfeitos. Estamos aqui, vamos passar por dificuldades, teremos dias de nos desesperarmos, mas daí vem o Evangelho no lar, daí vem a leitura, a página amiga, não é? Daí vem esses momentos de reflexão na casa espírita, daí vem uma ligação para um companheiro, ora um desabafo, e tudo vai ficando tão pequenininho quanto aqueles problemas que olhamos lá do alto do monte. Graças a Deus, não é?
Em que se transforma a alma no instante da morte? Ela volta a ser espírito. Então Kardec ele vai experimentando os nossos companheiros que o auxiliaram na codificação para testar, será que isso realmente, ele vai fazendo perguntas diversas para chegar a um objetivo. Então, a alma encarnada, ao deixar o invólucro material, retorna ao plano espiritual, tornando-se espírito. Retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Isso é importante, temporariamente. Porque a nossa vida, ela será lá, ela é lá. Aqui são aqueles graus de escola, jardim, primeiro grau, segundo grau, faculdade, pós-graduação, PhD. Nós vamos nos formando para depois nos mantermos plenos na nossa vida profissional e assim, o plano terreno é uma verdadeira escola. E quando nós nos formarmos, retornaremos ao plano espiritual para continuarmos trabalhando, mas agora sem a necessidade de nos submetermos a tais expiações. E tem uma questão muito interessante que tem a ver também, né? Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Ora, Ele pode, mas se Ele fizesse isso, Ele não seria Deus. Ele estaria quebrando, não é? A justiça, um dos pontos fundamentais de Deus. E outra, se Ele fizesse isso, Ele teria privilegiado os eleitos. Então qual seria o mérito destas criaturas? Então isso não acontece. Vamos trilhar a nossa jornada, né? Tranquilos, confiantes, e vamos trilhar. Então o Espiritismo, ele nos confere esse conhecimento do porquê, de como fomos criados e qual é o propósito da imortalidade. O propósito é nos darmos confiança, calma, resignação de que a vida futura estará plena de acordo com as nossas ações. E aí vem algo que eu sempre falo sobre a reforma íntima, não é? Se nós começarmos a trabalhar em nós, ponto a ponto, daquelas questões que já identificamos, de dificuldades que temos conosco em primeiro lugar, porque muitas vezes fazemos coisas que falam, nossa, não acredito que eu estou fazendo isso ainda. Vamos trabalhando isso. Depois começamos a trabalhar com o cônjuge, Deus ficou em segundo lugar. Depois com os nossos familiares mais próximos, com os companheiros de trabalho, depois com os companheiros da casa espírita. E aí nós vamos nos melhorando, não é? Como é bom termos essa oportunidade. E para finalizar, eu gostaria de trazer para vocês uma história que também tem a ver, lógico, com a imortalidade, e que, como o capítulo é muito grande, me permitam trazer as impressões de memória, então não estará plenamente idêntica. Nós nos referimos à história de Estevão, ou Gesiel. Gesiel nascera em um lar plenamente feliz, com um pai e uma mãe muito dedicados às leis mosaicas, e com uma irmã, Abigail, do qual havia uma relação, um parentesco, laços familiares de afetividade. Era um lar em harmonia. Até que a mãe faleceu. Passado algum tempo, alguns problemas, eles foram presos e o pai morreu no suplício. E os dois viram aquela cena terrível, terrível. Imaginemos as cenas de morte à época do Cristo. Assim fora com o pai de Gesiel e Abigail.
Depois dessa cena terrível, eles se separaram e Gesiel foi preso, sofreu muito. E um romano que conheceu aquela criatura e pôde perceber nele que era um ser que respeitava as leis mosaicas, e ele tomou um encanto por Gesiel e resolveu auxiliar, ajudá-lo a fugir. Mas, como era romano, ele pediu a ele que modificasse o seu nome, para que jamais fosse preso, ou se voltasse a ser preso, que não houvesse ligação entre eles. Então Gesiel passou a chamar-se Estevão. E quando Gesiel saiu da prisão, ele conheceu a Igreja do Caminho. E lá ele entrou em contato com Pedro. E Pedro passou a ensinar-lhe os ensinamentos, me perdoem o trocadilho, mas do Cristo. Começou a falar com ele, e ele foi se identificando com aquela figura, e ele converteu-se ao cristianismo. E Gesiel, que respeitara muito as leis de Moisés, agora, então, encontrara-se como Estevão ante a essa verdade sublime. Fez o quê? Passou a auxiliar na Igreja do Caminho. Passou a pregar, passou a ser aquele que mais levava as falas do Cristo, como se fosse o próprio Cristo, vivenciando ainda aqueles passos entre as pessoas mais necessitadas. E o que aconteceu? Saulo, então, perseguidor dos cristãos, começou a ter interesse maior por esta personagem. Então, Saulo foi em busca de efetuar a prisão de Estevão, e assim o fez. Mas Saulo não sabia que a sua amada, aquela mulher da qual ele havia encontrado para a vida, da qual ele queria unir-se em laços matrimoniais, Abigail, era irmã de Estevão. E Saulo, além de perseguir os cristãos, havia prometido a Abigail que estaria em busca de Gesiel, mas ele buscava Gesiel, não Estevão. E veja, ele prendeu Estevão. Estevão passou dias detido. Então, quando chegou a data do apedrejamento, Saulo queria apresentar a namorada, que seria sua futura esposa, para os amigos, e pediu que ela acompanhasse o apedrejamento. E ela então resistiu, porque teve aquele problema com o pai, mas ele insistiu, porque seria o momento ideal para apresentá-la. E eles concordaram então que ela iria chegar já ao final da situação. E aí ele então, comovido com a questão familiar, aceitou. Então Saulo mandou que os soldados trouxessem Estevão e reuniu todos os sacerdotes mais próximos e começaram ao apedrejamento. E quando eles apedrejavam Estevão, procuravam sempre acertar a região das costelas, gritavam nomes infames contra aquele ser, aquela personagem, e ainda diziam: poupem o rosto, que é para que ele viva mais e suporte mais tormentos. Mas, invariavelmente, uma ou outra acertava, e já ele, magro, semi-morto, semi-nu, com a barba muito grande, quando estava quase desfalecendo, eis que chega Abigail, e ela reconhece a criatura que ali estava sendo apedrejada, e diz a Saulo que ele era, na verdade, Estevão.
Então veja aí, já se cria uma atmosfera terrível entre esses dois. Aquele que enamorava a irmã do perseguido. E o perseguido que observou de longe a figura meiga e amada de sua irmã, a quem ele ainda alimentava a vontade de reencontrar antes de falecer. Então Saulo deu ainda a ele uma oportunidade de renegar o Cristo, mas Estevão, convicto do testemunho e convicto do amor do Cristo, relembrou daquele nosso irmão que deu a vida na cruz, ele que nada tinha a depurar, ele que nada devia a ninguém, ele deu a sua vida na cruz para não contrariar as leis de Deus. Ele poderia, se quisesse, não ser crucificado, mas deixou-se levar pela imposição dos equivocados da época. Então Estevão, refletindo a figura deste ser abnegado, deste nosso irmão maior, também resolveu não condenar Saulo. E quando Abigail chegou próximo a ele, ela explicou então que eles estavam unidos como casal, e Saulo ali ao lado, perplexo, sem compreender muito bem o que estava acontecendo, e Estevão disse que ela deveria permanecer ao lado de Saulo, e que ele era um homem que cumpriu até o fim o que mandava a lei mosaica, e que ele deveria ser um homem de uma moral ímpar, e que imaginasse ela o que seria dele ao conhecer o Cristo. Então veja, ele estava ali sendo apedrejado e ainda assim rogou que a irmã continuasse ao lado daquele ser que estava tirando a sua vida pelas pedras. E nesse momento, eles se despediram e Estevão percebeu uma movimentação estranha no ambiente. Espíritos, trabalhadores do Cristo, aproximaram-se daquela criatura para começar a preparar o espírito para desligar-se do corpo físico quase em frangalhos. E foi nesse momento que ele sentiu a mão amiga do próprio Cristo, a quem ele não tinha conhecido encarnado, mas que veio no derradeiro momento receber aquele nosso querido personagem, aquele amigo que testemunhara todos os atos da vida do Cristo, mesmo sem ter o conhecido. Então Jesus veio recebê-lo e tomou-o em seus braços e caminharam para a jornada espiritual. Então vejam, aqui mais um exemplo da imortalidade. O próprio Cristo veio recebê-lo. Que possamos nós refletirmos essas páginas em nossa vida, e que queiramos ter aqueles amigos de luz nos recebendo quando do derradeiro momento da nossa passagem do plano material para o espiritual. Meu muito obrigado aos corações amigos aqui presentes, aos companheiros do Facebook, que possamos todos ter uma semana muito abençoada. Número 5. 5 não vale, seu. Número de 1 a 16, número 15.
Guilherme. Aí, ó. Voltou. Então vamos cerrar os nossos olhos por alguns instantes e com a figura do nosso divino amigo, vamos agradecer-lhe a oportunidade desta encarnação. Agradecemos ao mestre amigo toda a sua dedicação, a todos esses trabalhadores que nos envolvem neste ambiente, derramando sobre nós os fluidos necessários à nossa cura, seja material, ao nosso corpo físico e também espiritual. Nós rogamos ainda, Senhor, por aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje aqui, que nos seus lares sejam eles também visitados pelos seus amigos. E recordamos ainda dos nossos companheiros que se encontram em situações precárias, nas casas de assistência hospitalar, que possamos vibrar as energias da alegria e do amor, que são as energias que queremos levar até este ambiente. Por todos aqueles companheiros equivocados que se encontram nas casas penitenciárias, que possam receber a visita amiga dos trabalhadores do Cristo, insuflando-lhes os melhores fluidos para a sua renovação. Nós, porque nada de nosso ainda temos a oferecer, recordamos aquelas palavras do divino amigo, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso, que possas também estar ao nosso lado em todos os momentos da nossa encarnação, que possamos sempre pensar contigo, e aí, Senhor, seguiremos felizes. Agradecemos mais uma vez a esses amigos que insuflam em nós os fluidos necessários ao nosso melhoramento. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Os amigos... Vai ter? Passa. Então os amigos permaneçam, que serão...